Bem-vindo ao Na Busca do Ser. Hoje vamos descobrir 8 superpoderes que os yogis têm na vida real. Alguns foram escritos há quase 2000 anos atrás nos Yoga Sutras por Patanjali. Estes poderes são chamados de siddhis. São considerados capacidades que vão além das limitações humanas normais, alcançadas através de práticas rigorosas de yoga, meditação e disciplina espiritual. O primeiro superpoder em nossa lista é a capacidade de se tornar invisível. Há muitas histórias de pessoas normais que se encontraram com mestres yogis e durante o tempo juntos, em um ponto, seja na frente dos seus olhos ou quando viravam as costas, esses yogis simplesmente desapareciam. Patanjali fala sobre isso em seus Sutras de Yoga e muitos yogis ao longo do tempo aparentemente desapareceram apenas para reaparecer mais tarde. Um exemplo notável dessa habilidade é encontrado no livro Vida e Ensinamentos dos Mestres do Extremo Oriente. No livro, o autor descreve uma experiência onde mestres yogis demonstram a capacidade de tornarem-se completamente invisíveis. Essa façanha é realizada por meio da manipulação consciente da própria energia e da vibração. No contexto do livro, a invisibilidade é explicada como um estado de elevação espiritual e domínio sobre as leis naturais, onde os mestres são capazes de focar seus pensamentos de maneira tão intensa e pura no raio branco puro de Deus, permitindo-lhes desaparecer aos olhos dos outros. Isso nos leva ao segundo superpoder, que é a capacidade de se teletransportar. Com esse poder, os yogis podem aparecer e desaparecer em locais muito distantes. Existem muitos exemplos de yogis aparecendo do nada diretamente na frente de seus discípulos, mesmo que se soubesse que estavam a milhares de quilômetros de distância. No livro Autobiografia de um Yogi, de Paramahansa Yogananda, há um relato marcante que descreve como um mestre espiritual, Babaji, materializa-se fisicamente no quarto para provar sua existência. Yogananda narra um evento onde, para convencer seus amigos céticos da realidade de Babaji, ele pede humildemente em meditação que seu guru apareça. Contra todas as expectativas, Babaji se materializa diante deles, oferecendo uma prova incontestável de sua presença física e espiritual. Babaji não apenas aparece fisicamente, mas também interage com os presentes, permitindo que toquem seu corpo para dissipar quaisquer dúvidas sobre sua materialização. Babaji abençoa cada um dos presentes antes de desmaterializar seu corpo, transformando-o em luz e dissipando-se, deixando uma impressão duradoura de seu poder divino e da possibilidade de transcendência espiritual. O terceiro superpoder é a capacidade de levitar. Sendo que o yogi dominou esta realidade, ele pode anular as regras às quais nós, meros mortais, estamos vinculados. Com esse poder, o yogi pode levitar acima do solo sem restrições da gravidade. Voltamos à autobiografia de um yogi novamente para outro exemplo. No capítulo 7, ele escreve sobre um yogi conhecido como o sábio levitador. E eu cito: "De fato, é verdade. O corpo de um yogi se torna sutil após o uso de certos pranayamas. A propósito, se você não sabe, estes são certos exercícios de respiração que quase todos os yogis praticam." Yogananda continua dizendo que até santos que não praticam yoga formal foram conhecidos por levitar durante um estado de intensa devoção a Deus. O quarto poder extraordinário é a capacidade de manifestar objetos a partir do nada, um fenômeno frequentemente associado a diversos mestres yogis. Dentro do texto Vida e Ensinamentos dos Mestres do Extremo Oriente, a materialização é apresentada como uma capacidade impressionante de trazer à existência objetos ou substâncias diretamente do universal com o poder da mente. Um dos exemplos mais fascinantes relatados no livro ilustra como alimentos podem ser apresentados aos participantes emergindo de uma fonte universal, sendo diretamente manifestados à vista de todos. Esse ato milagroso é descrito como uma expressão do poder divino ou da aplicação consciente de leis universais, permitindo não apenas a materialização de alimentos, mas também a criação de qualquer objeto ou substância necessária. O quinto superpoder dos mestres yogis é a clarividência e habilidades psíquicas.
Isso inclui uma incrível variedade de diferentes habilidades físicas, como a capacidade de prever o futuro ou precognição, a habilidade de ver coisas distantes ou visão remota e a faculdade de influenciar pessoas e ler suas mentes. Esse superpoder geral também permite que os yogis vejam a aura de uma pessoa e suas vidas passadas. Outro poder que se enquadra nesta categoria é a telepatia, que é a habilidade de se comunicar por voz com pessoas distantes. E sim, isso não envolve um celular. O último poder que mencionarei neste grupo é a psicocinese, que é a habilidade de mover objetos usando apenas a mente, o que poderia justificar um vídeo inteiro por si só. O sexto superpoder, amplamente reconhecido nas tradições do yoga, é a capacidade de sobreviver sem a necessidade de ingestão de alimentos ou líquidos. Esta habilidade permite ao praticante avançado de yoga depender exclusivamente da energia vital, ou prana, que está presente no ar e permeia todo o universo. Mestres yogis que alcançaram tal domínio são conhecidos por viver longos períodos, que podem variar de meses a anos e, em casos notavelmente extraordinários, décadas, sem consumir qualquer tipo de alimento ou bebida física. Um exemplo marcante dessa prática é o relato de Jiri Bala, uma yogini que viveu mais de 50 anos sem alimentos ou água. Sua história é detalhadamente descrita no livro Autobiografia de um Yogi. Jiri Bala, também conhecida como a Santa que não come, exemplificou a possibilidade de viver de luz e prana por meio de técnicas avançadas de yoga, mantendo seu corpo e vitalidade sem recorrer à nutrição convencional. Essa prática, além de evidenciar o domínio sobre as necessidades físicas fundamentais, atua como uma prova da profunda conexão e entendimento dos princípios universais que os yogis podem alcançar através de dedicação e disciplina espiritual. O sétimo superpoder é a habilidade de resistir a condições extremas dos elementos. Isso inclui a imunidade a temperaturas extremamente altas e baixas, resistência à perfuração por objetos afiados e até a capacidade de sobreviver a ser enterrado vivo. Entre os exemplos mais notáveis dessa capacidade estão os mestres yogis e praticantes de técnicas avançadas de yoga, como o tumo. O tumo é uma prática espiritual e física que habilita os indivíduos a gerar calor interno, permitindo-lhes resistir a temperaturas extremamente frias. Esta técnica combina visualizações, meditação e exercícios respiratórios específicos que juntos estimulam o aumento de calor no centro do corpo. Através da prática do tumo, os praticantes são capazes de elevar a temperatura de seus corpos ao ponto de poderem derreter a neve ao seu redor ou permanecer em ambientes gelados vestindo apenas roupas leves, sem sofrer os efeitos adversos do frio. Para aplicar a técnica do tumo, o praticante inicia com meditação para tranquilizar a mente e concentrar a atenção. Seguem-se exercícios respiratórios intensos, visando aumentar o calor interno. Isso é frequentemente complementado por visualizações de chamas ou energia térmica, concentrando-se no centro do corpo, auxiliando na geração de calor. Com prática e dedicação, esses mestres adquirem controle sobre a temperatura de seus corpos de maneira impressionante, demonstrando uma extraordinária capacidade de resistir aos elementos. O oitavo superpoder, frequentemente associado às práticas avançadas do yoga, é a capacidade de manipular o próprio tamanho físico, uma habilidade conhecida como Anima e Mahima Siddhi. Estes siddhis permitem ao yogi tanto reduzir seu corpo ao tamanho de um átomo quanto expandi-lo a dimensões gigantescas. Essas habilidades são amplamente discutidas em textos sagrados e escrituras do yoga, simbolizando um domínio profundo sobre as leis da matéria e da percepção espacial. No livro Os Sutras do Yoga de Patanjali, a conquista desses poderes é mencionada como parte das perfeições corporais alcançáveis através da prática avançada do yoga. Para atingir esses poderes, Patanjali sugere o Samyama, uma técnica que combina concentração, meditação e samadhi, absorção ou consciência expandida, focada na intenção de adquirir essa habilidade. Então, aí estão os 8 superpoderes que os yogis têm na vida real.
Enquanto esses poderes são magníficos exemplos do nosso potencial, devemos lembrar que eles são subprodutos de trabalho árduo e disciplina na arena espiritual. No grande esquema das coisas, nossa evolução da alma é realmente o que é mais importante. Obrigado por assistir ao vídeo do canal Na Busca do Ser. Esperamos que esta exploração dos superpoderes do yoga tenha inspirado e ampliado sua percepção sobre as capacidades humanas e a jornada espiritual. Continue conosco na busca do ser, explorando os mistérios da consciência e as práticas que nos conectam com o mais profundo de nosso ser. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdos como este. Até a próxima!